Vamos lá, meu povo, para a segunda parte da nossa aula, Golpe Parlamentar de 2016, História e Historiografia, que, como nós já sabemos, nosso objetivo aqui é entender a evolução da crise democrática com muita atenção à factualidade, como que na factualidade política a crise foi se avolumando. Uma crise aí que estava sendo marcada e gerida pelo menos desde 2005, no evento que nós aprendemos a chamar de mensalão, a crise do mensalão, e já vou falar disso. Mas nós não estamos interessados apenas na crônica política, mas sim em tentar entender como que a situação de crise ela se desdobra em interpretações da própria crise. Por isso que aquilo que eu estou chamando aqui de historiografia, o que é a historiografia? São os esforços feitos no sentido de escrever a história da crise, de escrever uma história para a crise, de interpretar a crise. Esses esforços de escrita, eles não se dão apenas eles não se processam no céu platônico, como se o historiógrafo, como se aquele que escreve, pudesse se colocar acima dos conflitos e mirá-los em posição olímpica. De forma alguma, de forma alguma. A escrita, a narrativa dos conflitos faz parte dos próprios conflitos. É motivada também pela movimentação política que move os conflitos. E é por isso que eu tive essa aula de discutir a história e a historiografia do golpe. Assim como já em outros momentos, vamos discutir a história e a historiografia do governo Temer. A história e a historiografia das eleições de 2018. A história e a historiografia do governo de Bolsonaro. Entende? Tentando aí apresentar para vocês tanto uma reflexão política no sentido tradicional do termo, factual, com a factualidade política, como uma reflexão epistemológica, mostrando como que a política se desdobra em projetos de conhecimento. Certo, minha gente? Na primeira parte da aula, já discutimos aí o conceito golpe, né? Quando que, na minha percepção, uma determinada ruptura política deve ser caracterizada como um golpe. Então, fizemos esse debate lá. Aqui agora, eu quero um pouco mostrar para vocês, que eu acho que deve ser a parte mais atraente para o espectador não especializado, né? Para aquela pessoa que gosta de política, se interessa por política, mas não tem nenhum interesse de um aprofundamento no tema, né? Nessa parte da aula, na segunda parte da aula, a gente vai trabalhar com a crônica do golpe parlamentar. Como que a democracia brasileira, ou melhor, é sempre complicado falar em democracia em abstrato, né? Como que o contrato social democrático brasileiro, construído nos anos da redemocratização, entre finais da década de 70 e primeira metade dos anos 80, referendado pela Constituição de 88, como que esse contrato social democrático ele vem sendo precarizado, ele vem sendo atacado pelo menos desde 2005. Esses ataques foram ficando ora mais intensos, ora menos intensos. E a partir de junho de 2013, eles se aprofundam, resultando no próprio golpe parlamentar, que não é o ponto final dessa história, já que depois do golpe, a nossa democracia continua colapsando. Está colapsando hoje, no exato momento em que gravo este vídeo, que é no feriado de 7 de setembro de 2020. No momento em que gravo esse vídeo, a democracia brasileira continua colapsando, em ondas, né? Ora o colapso é mais intenso, ora é menos intenso. Nesse momento, o presidente Bolsonaro
está menos comprometido com uma agenda de ruptura institucional menos do que ele estava antes, até bem pouco tempo atrás. Então eu quero um pouco contar essa história da deterioração, esse é o termo, da deterioração do contrato social democrático brasileiro, forjado na redemocratização, instituído pela Constituinte de 88 e colapsado a partir de 2005 até o golpe parlamentar. Certo, minha gente? Então vamos lá. Primeiro, deixa eu atribuir aqui os devidos créditos dos textos que me inspiram nessa cronologização da crônica do golpe, ok? E aí deixa eu pegar aqui, que está tudo mais ou menos organizadinho, que eu já deixei na mão para nossa aula. Achei. Isso aqui, que na minha percepção, claro, enfim, o autor já fala por si só, é um dos grandes textos de interpretação da crise democrática brasileira. Quem tem interesse em referência bibliográfica, assistindo com papel e caneta na mão, ok? Que é o livro do grandíssimo Vanderlei Guilherme dos Santos, A Democracia Impedida, o Brasil no século XXI. Então, nesse texto, o Vanderlei faz uma discussão muito boa, né? Tem um capítulo onde ele compara 64 com 2016, os golpes, que me inspirou muito no meu texto, que eu citei na primeira parte da aula. E nesse livro, o Vanderlei Guilherme dos Santos lança uma hipótese muito boa e não tanto comum, de que o início da crise institucional que resultou no golpe parlamentar não foi exatamente junho de 2013, mas sim 2005, no episódio do Mensalão. Porque é muito comum, quase todos os autores que se debruçam sobre a atual crise democrática localizam em junho de 2013, nas chamadas Jornadas de Junho, o ponto de partida para a atual crise. O Vanderlei Guilherme dos Santos, nesse texto, ele faz um exercício de análise um pouquinho diferente. E vai sugerir para nós que as condições estruturais da crise já estavam dadas desde 2005, no episódio da crise do Mensalão. Vocês vão lembrar, né, daquele esquema de compra de apoio parlamentar pelo governo do presidente Lula no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, né? O episódio que catapultou a figura pública de Joaquim Barbosa, enfim. Vocês lembram disso, né? O Vanderlei Guilherme, nesse texto, ele sugere que no episódio do Mensalão formou-se a coalizão política que se tornaria, a partir de então, a mais poderosa força em atuação no sistema político brasileiro. A gente vai chamar essa coalizão, e aqui são palavras minhas, a partir da leitura que eu faço do Vanderlei Guilherme, vamos chamar essa coalizão de coalizão lavajatista. Ah, professor, mas a Operação Lava Jato só vai surgir, e aqui eu estou aqui na minha linha do tempo, em março de 2014. Sim, formalizada com esse nome. Mas a coalizão lavajatista, ela é formada, ela é construída em meio à crise do Mensalão, sendo constituída por setores do poder judiciário, especialmente as instituições policiais do Estado, como Polícia Federal e o Ministério Público, que tem um monopólio da ação penal. Setores da oposição político-partidária ao reformismo petista, como o DEM
e principalmente o PSDB. E setores da chamada imprensa hegemônica, mídia hegemônica, principalmente o Grupo Globo. Então a coalizão lavajatista, que começa a se formar em 2005, ela é formada por essas forças políticas, que tinha como objetivo em comum a desestabilização dos governos petistas, não pelas eventuais práticas de corrupção, que claro que existiram, como existiram em tantos outros governos. O problema nunca foi a corrupção. O projeto petista não foi derrubado pelos seus vícios, ele foi derrubado pelas suas virtudes. Então, o objetivo dessa coalizão lavajatista era desestabilizar o reformismo petista e a sua agenda de desenvolvimento nacional, vinculada especialmente à soberania nacional, à industrialização e à ampliação de direitos sociais garantidos pelo Estado. Nisso, o Bolsa Família tem o seu destaque, mas não era apenas isso. Direito à moradia com Minha Casa Minha Vida, um projeto de desenvolvimento nacional coordenado pelo Estado, como foram os PACs, de habitação popular, como foi o Minha Casa Minha Vida, de ampliação de acesso ao ensino superior, seja através do novo Enem, seja através da construção, da ampliação dos campos universitários, seja no espaço da universidade particular, com FIES, ProUni, entre outros programas. Então, a agenda que estava na mira dessa coalizão lavajatista era essa. Porque a coalizão lavajatista tinha um outro projeto de desenvolvimento. Um projeto de desenvolvimento muito mais vinculado ao mercado do que ao Estado. O que está em jogo na crise, a síntese da crise, é a disputa, que não é nova na história brasileira, entre um projeto de desenvolvimento tutelado pelo Estado e o projeto de desenvolvimento tutelado pelo mercado. Até aqui, nenhum problema. São dois projetos de desenvolvimento legítimos. O problema é que um desses projetos, após uma sucessão de disputas eleitorais, ele resolve tomar a via golpista para chegar ao poder. E daí se forma a coalizão lavajatista. A aliança com a mídia, com a oposição político-partidária ao projeto petista e com setores do aparelho jurídico-policial do Estado. Ok? Então, é um bom insight, uma boa pista que o Vanderlei Guilherme dos Santos mostra pra gente. Outros autores me ajudam a mapear essa crônica. Anotem. Aqui são alguns artigos, ok? Que vocês acham na internet fácil. O texto do Perry Anderson, historiador inglês, A Crise no Brasil. É um texto muito bom. Ih, gente, perdão aqui. Deixa eu desligar. O texto do Perry Anderson, do historiador inglês, muito bom, ele mapeia muito bem esse cenário de crise. Texto do André Singer, 2 artigos do André Singer. Ok? 2 artigos do André Singer, ambos publicados na revista Novos Estudos. O artigo, O Ensaio Desenvolvimentista no Primeiro Mandato de Dilma Rousseff. E o artigo, Brasil, junho de 2013, Classes e Ideologias Cruzadas. O Ensaio Desenvolvimentista no Primeiro Mandato de Dilma Rousseff. Brasil, junho de 2013, Classes e Ideologias Cruzadas. 2 artigos do André Singer. E o texto do Rodrigo Pato Samota, professor da UFMG, nesse livro aqui, que é o 5º volume da coleção Brasil Republicano, organizado pelo Jorge Ferreira
e pela Lucília de Almeida Neves Delgado. Nesse livro, o Rodrigo Pato Samota tem um texto muito bom também sobre a factualidade da crise, que é o artigo O Lulismo e os Governos do PT, Ascensão e Queda. Certo? Então esses são os textos que me ajudam a mapear essa crônica da crise e explicar como que a situação evolui de uma crise política normal, como foi a crise do Mensalão, para uma ruptura institucional com o golpe parlamentar. Foi golpe? Por que foi golpe? Mais uma vez convido todos a lerem o meu texto. Está aí na rede em diversos canais, ele foi muito reproduzido. 1964 foi golpe, 2016 também. E um outro texto meu na revista Fórum. Foi golpe? Uma pergunta. Eu tento discutir um pouco melhor esse conceito, como nós já fizemos no início da aula. Então vamos lá, minha gente. Vamos começar aqui o nosso mapeamento da crônica. Em 2011, não sei se vocês vão lembrar, mas a Dilma é eleita em 2010. Enfim, o Lula com muita popularidade, consegue eleger a Dilma com relativa facilidade, vencendo Serra no segundo turno das eleições presidenciais. E a Dilma, minha gente, ela chega chegando. A Dilma chega chegando para cutucar a onça. Diferente do Lula, né? Eu questiono alguns autores que colocam o governo Dilma como parte do lulismo. Acho que ali é uma outra coisa. Ali é uma outra coisa, né? Diferente do Lula, que sempre optou pela negociação, a Dilma chega chegando. Ela chega cutucando onças. Isso é até uma formulação do próprio André Singer. Cutucando onças com vara curta. Um outro artigo dele, muito bom, sobre essa situação de crise democrática. A Dilma chega logo no início do mandato, vocês devem lembrar, demitindo ministros. 6 ministros caíram por corrupção. E a Dilma fazendo uma faxina. Vejam só. O primeiro a cair foi o Antônio Palocci. Antônio Palocci caiu em 8 de junho do mesmo ano, que ele era o ministro, chefe da Casa Civil. Palocci, que todos nós conhecemos as falcatruas do Palocci, né? Que era mais vinculado ao grupo do Lula dentro do PT, e o Palocci já cai em junho. Né? Quer dizer, ele cai em junho por iniciativa da própria Dilma. Foi um gesto político da Dilma em demitir o Palocci. E aí a Gleice Hoffmann assume a pasta. Logo depois, caiu o ministro do Turismo, Pedro Novaes, afilhado de importantes caciques da política brasileira. E depois foi em cascata. Todos eles, de alguma forma, acusados de corrupção. Nem sempre as acusações foram confirmadas. Mas o que parecia é que no primeiro cheiro de denúncia, de acusação, a presidenta estava disposta a fazer uma lavagem moral no seu governo. Nem que para isso precisasse jogar aos leões antigos aliados, muitas vezes acusados com pouca substância comprobatória. Porque a agenda de combate à corrupção era uma prioridade para a presidenta Dilma. A presidenta Dilma, de fato, parecia estar convencida de que seria ela a líder que acabaria com a corrupção sistêmica no Brasil. E deixando implícito, claro, o descontentamento dela com uma posição que seria mais leniente com essas práticas, que seria a posição do presidente Lula. Isso gerou alguma tensão entre eles. Na sequência, então, caíram
o ministro do Transporte, Alfredo Nascimento, Nelson Jobim, da Defesa, Wagner Rossi, da Agricultura, Orlando Silva, do Transporte e Carlos Lupe, do Trabalho. Isso tudo logo no começo. Dilma chegando, fazendo aquilo que na imprensa ficou conhecido como uma faxina moral. A segunda característica do governo de Dilma, que cada vez mais se mostrava autônomo em relação ao governo de Lula, foi a chamada nova matriz desenvolvimentista, onde Dilma também parecia se afastar da leniência de Lula com o mercado financeiro, que ficou clara quando Lula coloca o Henrique Meirelles, na presidência do Banco Central. A Dilma rompe com isso, né, e a Dilma passa a formular sua equipe econômica a partir de um projeto claramente desenvolvimentista, com economistas desenvolvimentistas, o seu corpo técnico, né, tendo destaque o Guido Mantega, o Alexandre Tombini e o Nelson Barbosa, que eram os três ases da equipe econômica da presidenta Dilma, da presidenta Dilma, e todos eles economistas desenvolvimentistas. Em novembro de 2011, a Dilma cutuca uma outra onça, os militares, quando são implantados os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que apesar de não reverter a lei da anistia, que proíbe a punição penal de agentes do Estado envolvidos em crimes contra a humanidade durante a ditadura, a Comissão Nacional da Verdade teve um impacto moral muito grande nas Forças Armadas, né? Mexendo ali com ressentimentos que estavam devidamente, talvez, recalcados, silenciados, né? Então a Dilma chega que chega. A Dilma chega que chega, convencida a implantar o seu projeto de governo, que não era exatamente o projeto do Lula, apesar de, claro, ter semelhanças com ele, mas não era exatamente o mesmo, ok? A coisa pareceu funcionar, minha gente, a coisa pareceu funcionar. Março de 2013, a Dilma consegue popularidade recorde, 79% de aprovação da sua pessoa, de aprovação pessoal, segundo pesquisa CNI e Ibope. Isso, março de 2013. Acompanhem a linha do tempo. Começo de 2011, a Dilma chegando. Faxina moral, Comissão da Verdade, nova matriz de desenvolvimento. Chegando, né? Com um projeto desenvolvimentista, comprometido em combater as práticas de corrupção e, de alguma forma, reparar os crimes cometidos por agentes do Estado durante a ditadura. Algo muito coerente com a biografia da própria presidenta. 2011, 12, 13, as coisas fluindo. Março de 13, a Dilma parecia estar plena, diva, 79% de aprovação, segundo o CNI e Ibope, com o governo sendo aprovado por 57%. Números que nem mesmo Lula teve. A Dilma conseguia performar bem essa imagem do combate à corrupção. E a narrativa de que o Brasil é atravessado pelo problema sistêmico da corrupção e do patrimonialismo é muito forte no senso comum. Então a Dilma surfou muito nessa onda também. Junho de 13, começam as movimentações das jornadas. Eu já vou discutir melhor essas jornadas, né? que são alvo de acaloradas disputas político e interpretativas. Porque toda disputa interpretativa é também política, né? Já que não existe imparcialidade, já que não existe interpretação neutra
pois o intérprete nunca fala a partir do Olimpo. O intérprete sempre interpreta no calor do mundo e se posicionando nele. E aí, ao longo da jornada de junho, a popularidade da Dilma cai 30%. E ali começa a cascata de crise de forma mais óbvia, né? Se o Vanderlei Guilherme dos Santos, com muita perspicácia analítica, percebe bem a matriz da crise lá em 2005 com a coalizão lavajatista, fato é claro que a crise se torna mais óbvia e mais perceptível a partir de junho de 13. Em setembro de 13, Dilma dobra a aposta no projeto da nova matriz de desenvolvimento, sancionando a lei que direcionava 75% dos royalties do petróleo, do pré-sal, para a educação e 25% para a saúde. Quer dizer, a Dilma mantém a sua agenda, mantém a sua proposta. Podemos acusá-la de tudo, podemos fazer muitas críticas a ela, menos que ela foi corrupta e que não foi corajosa. Talvez uma coragem até um tanto imprudente. Março de 2014, nasce a Operação Lava Jato, em Curitiba. Autorizada, enfim, com as bênçãos da própria presidenta Dilma, do seu ministro da Justiça, que era o Zé Eduardo Cardoso. Quer dizer, a Lava Jato nasce sob as barbas do governo petista. Muitos dizem que teria sido incompetência deixar aquilo acontecer. Eu não creio, né? Tendo em vista a trajetória da Dilma no próprio governo, eu estou muito convencido de que era um projeto. A Lava Jato era um projeto também, né? De alguma forma, o núcleo, o staff da presidenta Dilma, a própria presidenta, Aloysio Mercadante, Zé Eduardo Cardoso, Gleice Hoffmann, Pepe Vargas, né? De alguma forma, esse staff de um PT mais próximo da Dilma do que exatamente do Lula, esse staff achou mesmo que a Lava Jato seria um projeto de saneamento moral do país. Então, acho que não é exagerado dizer que em algum momento o lavajatismo foi endossado pelo governo da presidenta Dilma Rousseff. Ainda tem aqui, deixa eu checar, que as coisas vão aparecendo, né? A nomeação da Graça Foster para a presidência da Petrobras, né? Que é quando a Dilma muda o comando da corporação, que era um quadro petista, o Sérgio Gabrielli, e nomeia a Graça Foster, com essa agenda, né? Só vou checar aqui a data certinho, para vocês colocarem aí na linha do tempo de vocês. Com essa agenda, que era a faxina moral. Deixa eu só checar aqui. Deixa eu ver se no celular vai ser mais rápido. Entendem, minha gente? Então, eu não acho mesmo que seja exagerado a gente dizer que, de alguma forma, o petismo governamental representado pela presidenta Dilma, deixa eu checar, Graça Foster, pela presidenta Dilma, endossou a agenda lavajatista. A Graça Foster... Aqui, ela assumiu a companhia em fevereiro de 2012. Né? Graça Foster vira presidenta da Petrobras em fevereiro de 2012. Com essa agenda de faxina moral. Então, quer dizer, pela trajetória do próprio governo, não é exagero dizer que o lavajatismo é entendido como a crença no combate à corrupção,
via a Operação Lava Jato, via essas práticas policialescas, foi em algum momento uma agenda da presidenta Dilma Rousseff. Março de 2015, o apogeu dos movimentos de rua contra a presidenta. Perdão, antes disso, vamos lá. Março de 14, nasce a Operação Lava Jato. Outubro de 14, eleições presidenciais. Ok? Sobre as eleições presidenciais, eu quero falar um pouquinho sobre elas. Alguns dados importantes sobre as eleições. Marina Silva, para mim, é um dos fenômenos mais interessantes das eleições presidenciais de 2014, com 22 milhões de votos. E já falando em nova política. Toda a campanha de 14 da Marina foi falando em nova política. Que mostra que esse debate estava dado. Nova política sendo entendida como uma política sem corrupção. E a Marina, por muito pouquinho, não foi ao segundo turno. Se tivesse ido, fatalmente venceria. Porque é difícil de imaginar que os eleitores do Aécio Neves votariam em Dilma e não em Marina. Assim como os eleitores de Marina votariam em Aécio e não em Marina. Então, se Marina tivesse ido ao segundo turno, fatalmente teria sido eleita presidenta em 2014. Muito impulsionada por essa atmosfera lavajatista da nova política do combate à corrupção. Um outro dado importante dessas eleições foi a votação do Bolsonaro, que foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 464.572 votos. Um crescimento de 385% quando comparado aos seus números de 2010. Quer dizer, o fenômeno Bolsonaro, como fenômeno de massa, começa aqui também. Falando em nova política, em combate à corrupção, né? Então, tanto o sucesso da Marina Silva, sem tempo de TV, pesquisas muito feitas pelas redes sociais, pelo Facebook, especialmente na época, como o Bolsonaro, sinalizam que já nas eleições de 2014, o sistema político dava sinais de cansaço. Claro que, vendo hoje em perspectiva, em distanciamento, isso parece muito claro. Né? Na época era menos claro. Mas vendo hoje, me parece que está muito claro, né, que a crise começa a se acentuar ali. Especialmente pelo fenômeno Marina Silva e pelo fenômeno Bolsonaro. E o próprio Jair Bolsonaro, em agosto de 2014, logo depois do término do primeiro turno das eleições, ele dá uma entrevista para o